Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa de aulas Vem Aprender. Agora com as aulas para o quarto e quinto ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas e o tempo que você possui em sua casa para estudar. Quanto mais você ler e praticar os exercícios, melhor você vai se sair. Preste bastante atenção e fique preparado para quando pudermos voltar para as nossas escolas. Nossas professoras e professores estão preparando cada uma das aulas com muita dedicação, oferecendo o melhor para que você possa aprender aqui pela telinha da TV Educativa. Peça para seus familiares retirarem sempre as atividades que a sua escola está entregando. Também faça aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Quanto mais você fizer, melhor para você. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. E claro, cuide-se! Fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Não relaxe nos cuidados contra o coronavírus. Vamos vencê-los juntos! Os alunos de nossos CMEs e escolas continuam mostrando pra gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do quarto e do quinto ano do ensino fundamental. E aí, galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui novamente mais uma vez porque são muitos os ganhadores do concurso Baú de Memória. 30 ao todo. E hoje eu vou ler a história do Felipe Riklinski Gomes, da Escola Municipal Prefeito Dr. Fulton Vitel Borges de Macedo, do quarto ano B. E a história dele, o nome dela é Minha Primeira Viagem. Eu tenho muitas lembranças e memórias maravilhosas. Uma, em especial, ficou marcada. Foi a minha primeira viagem à praia com a minha avó. Não conheci meu avô, mas minha vovó é maravilhosa, sempre fazendo tudo para me ver sorrir. Quando ela tirou uns dias de folga no final do ano, decidimos viajar para a praia. Meu tio mora lá. Como eu imaginava, foram dias incríveis. As brincadeiras na areia. Ainda sinto o cheiro do mar. Tive muito medo quando me aproximei da água, mas minha avó segurou bem forte na minha mão e nesse momento eu me senti muito corajoso. Sempre me lembrarei desse dia e espero poder fazer
muitas viagens com ela. Que legal, Felipe! Tomara que você realmente consiga fazer várias viagens com a sua vovó quando essa pandemia acabar, né? Esse é o texto da Lívia Oliveira Janoski, da escola Professor Engenheiro Eurico Batista Rosas. Vovó e eu. Desde pequena, sempre fui apegada à minha avó. Quando eu nasci, a minha avó vinha de muito longe, só para ajudar a minha mãe a cuidar de mim e do meu irmão. Então minha avó sempre ajudou a cuidar de nós. A minha avó é aquela pessoa que parece ter saído de uma história infantil. Uma avó que gosta de realizar sonhos. Sempre que temos uma ideia boa, ela é a primeira a topar. Já fez várias comidas gostosas. Ela até parece uma chefe de cozinha. Eu aprendi a costurar com ela. Não sei fazer as coisas que ela faz, mas já consegui fazer alguns reparos e até uma luva eu já fiz. Minha avó é muito carinhosa. Ela agrada as crianças, sendo netos ou não. Eu sempre gostei de posar na casa dela, porque dormia com ela abraçadinha, aproveitando aquele cafuné e as histórias para dormir. Eu amo a minha vovó do tamanho do infinito. Se ela não fosse minha, eu emprestava de quem ela fosse. Que história mais linda, Lívia! Que vovó amada você tem! Amei a sua vovó! Essa é a história do Eric Marcondes Teixeira, da Escola Deodoro Alves. Ele estuda no 5º ano. O amor que vivemos. Quando nasci, minha avó estava lá, junto da minha mãe. Fui seu primeiro neto. Foi ela que nos cuidou. Desde pequeno, me levava e me buscava na escola. Em tudo, ela estava ali. No meu dia a dia, minha avó me ensinou a ter muita fé, entre outras muitas coisas. Parava tudo para brincar comigo. Eu adorava fazer apresentações para ela, que me dava seu tempo, sua vida, seu amor. Como me falava todos os dias: te amo, meu nego. Minha mãe me falou que eu fui um sopro de vida para ela, em momentos de tempestade. Força, o motivo de viver. Também me chamava a atenção quando era preciso, mas sempre fazendo as minhas vontades. Até o dia que o nosso mundo virou de ponta cabeça e a vida fez os papéis se inverterem. Entre idas e vindas ao hospital, a notícia: minha avó estava com câncer em estágio avançado. E essa era a hora de retribuir tudo que ela fez por mim. Minha mãe me falou que deveríamos amá-la com todo o nosso coração. Pedi a última bênção e ela me abençoou. Falei que a amava e ouvi os últimos sussurros dela também. Beijei, abracei, até cantei, como ela fazia para mim. E a minha avó se foi. Onde estiver, saiba que eu te amo, pois o amor que recebemos é o amor que damos. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Evelyn Werneck e estamos iniciando mais uma aula de Ciências Humanas. Para começarmos, convido vocês a descobrirem qual será o objetivo para a nossa aula de hoje. Vamos realizar a leitura juntos?
Podem ler então junto comigo. Objetivo da aula: identificar desigualdades sociais entre grupos em diferentes territórios. Portanto, o tema da nossa aula de hoje será desigualdade social. E eu convido vocês a descobrirem comigo qual o significado dessa palavra aqui, desigualdade. Para isso, nós iremos observar alguns objetos, alguns elementos que eu trouxe aqui nessa caixa. Vamos então observar cada um deles. Olha, a primeira coisa que eu tenho aqui, o que será que é? Conhecem? É um melão. E o melão, o que que ele é? Ele é uma fruta, né? Usada na nossa alimentação. Então, observem bem este melão e percebam todas as características dele, certo? Para nós aqui compararmos com este melão, eu tenho aqui uma outra fruta. Qual fruta será que é essa? A laranja, né? Olhem lá. Então, eu tenho aqui dois elementos e esses dois elementos são frutas. Porém, observem as diferenças entre eles. A cor, a textura da casca, o sabor, nós sabemos que é diferente. Se eu partir o melão ao meio, encontrarei várias sementes. Se eu partir a laranja, menos sementes, porém vou ter o quê? Gomos, certo? Então são dois elementos que têm a mesma utilidade, pois os dois são usados na nossa alimentação, porém são elementos completamente diferentes entre si. Perfeito! Vamos observar mais alguns objetos, algumas coisas que nós temos aqui. Olha lá. Tenho aqui dois potes. Posso afirmar que esses dois potes são iguais? Olha lá, olhem bem. Posso dizer que eles são iguais? Sim, mas eles são idênticos? Não. E por que eles não são idênticos? Observem o que eles têm de diferente. A cor, né? A cor da tampa. Um é rosa, o outro é esse tom de verde claro. Então, são dois elementos que também são diferentes entre si. O que mais eu tenho aqui? Olha, tenho duas bolsas. Vamos ver essas bolsas. Essa daqui tem alça, a cor dela é branca. Se eu comparar ela a esta outra bolsa, ela é maior, certo? O material do qual elas foram confeccionadas é bem diferente. Esse aqui é como se fosse um metal, né? Nesta bolsa aqui cabem bem menos coisas, a alça dela é mais curta, a alça da outra bolsa é mais longa. Então, tenho novamente dois elementos diferentes entre si, com características diferentes, porém, os dois têm a mesma utilidade. Agora, vou mostrar para vocês aqui. O que é esse aqui? Quem gosta? Uma bola, né? Para qual esporte será que eu posso utilizar essa bola? Quem sabe? É uma bola de handebol. Agora eu pergunto para vocês. Eu tenho uma outra bola na minha caixa. Vocês ainda não observaram ela. Eu posso afirmar que essa bola é maior que a outra? Que ela é diferente da outra? Ou então que ela é igual? Que ela tem a mesma cor? Posso afirmar sem antes eu estar observando a outra bola? Não posso, né? Então, para eu conseguir fazer a comparação entre dois elementos, eu preciso observar esses dois elementos, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a bola, olha lá. É uma bola bem menor, né? E não é para nenhum esporte essa bola, é só para brincar. Agora sim, eu posso afirmar que esta é maior, ou então o contrário, que esta é menor. Por quê? Porque agora eu estou com as duas aqui, posso ver elas, certo? Dessa maneira eu consigo realizar essa comparação e então eu consigo ver a diferença entre elas. Então agora nós compreendemos o conceito de diferença, certo? Que é esta comparação das características de cada elemento. Muito bem. Então eu só vou dar uma organizadinha rápida na nossa bancada para a gente retornar ali para a nossa aula. Joia. Continuando então. Agora que nós já sabemos o conceito de diferença, vamos compreender o que diferença tem a ver com desigualdade, em que esses dois conceitos se interligam. O que será então que é desigualdade social? Bem, para compreender melhor, tem uma imagem aqui, olhem lá. Vamos observar bem esta imagem.
Nessa imagem nós temos ali duas crianças e uma delas está subindo os degraus com mais facilidade. Por quê? Porque esses degraus são mais curtos. Olhem lá a criança com a mochilinha azul. Enquanto isso, a outra criança, ele não está tendo tanta facilidade para subir esses degraus. Por quê? Porque são degraus que ele mal abraca ali com as pernas, mal ele alcança com as pernas, né? Ele está precisando ali se pendurar nos degraus para então ele conseguir chegar ao objetivo. Como eles estão subindo, a gente consegue ter ideia de que eles têm um objetivo em comum. Qual será? Subir, alcançar o topo, certo? Não importa o topo do que, ambos querem alcançar o topo. Porém, os dois têm diferentes condições de acesso a esse topo, certo? De que maneira? Um vai ter mais facilidade para chegar ao topo e o outro vai encontrar bastante dificuldade. Será que eles vão chegar ao topo ao mesmo tempo? Dificilmente, certo? Se a gente considerar a imagem aqui, tem um que já está até bem atrás ali. Então, ele pode chegar ao topo, mas ele vai ter mais dificuldade. Então, desigualdade social basicamente seria isso. Seria essas diferentes condições de acesso. Certo? Essas diferenças entre a condição de acesso que cada um tem. Acesso ao quê, professora? Pode ser acesso à escola, pode ser acesso à saúde, pode ser acesso a um passeio, certo? Pode ser acesso a qualquer coisa. Igual aqui, nós não conseguimos ver acesso ao que eles estão tendo, mas é alguma coisa. E essas diferenças existem na nossa sociedade. Então, quando eu realizo essa comparação, igual nós fizemos com os objetos ali, eu consigo identificar na sociedade essas diferenças. Conseguiram compreender? Então, vamos dar continuidade aqui. Convido vocês a observarem com bastante atenção essa imagem. Olhem lá, nós temos um menino sentado ao lado do pai dele. Percebam ali. Aquela é a casa deles, é uma casa bem humilde. Observem ali que tem um pouco de lixo, né, ao redor da casa deles. E eles estão ali sentados observando uma outra parte da cidade deles, que seria essa cheia de prédios, certo? O menino fala assim para o pai dele: pai, eu quero morar naquele mundo. Mas como assim? O mundo não é somente um, né? Não é o planeta Terra? Então, o nosso mundo, né, é o planeta Terra. De que mundo será que ele está falando? É porque assim, quando a desigualdade social é num nível muito alto, essa diferença acaba sendo gritante e dá até a impressão de que são mundos diferentes. E se nós pararmos para pensar, realmente, o mundo com o qual esse menino está acostumado, a realidade com a qual esse menino está acostumado é diferente da realidade de um menino que mora em um desses prédios. Então, por isso essa ideia de mundos diferentes. A desigualdade social ela cria, né, esse aspecto, essa ideia. A desigualdade social, ela é causada por alguns motivos. Então eu vou convidar vocês agora a identificar aqui junto comigo quais são as causas da desigualdade social, certo? Então vamos chegar aqui. Temos aqui causas da desigualdade social e eu vou apresentar algumas para vocês, certo? Então a primeira que nós temos aqui seria a má distribuição de renda e a concentração do poder. O que seria isso? A renda, né, arrecadada, ela acaba sendo distribuída de maneira desigual e algumas pessoas acabam sendo desfavorecidas. Então vamos fixar, né, esta causa aqui junto ao nosso mural. Muito bem, já temos aqui uma das causas da desigualdade social. Outra causa: má administração de recursos, principalmente públicos. Então, algumas pessoas, infelizmente, não sabem assim cuidar muito bem do seu dinheiro ou do dinheiro do próximo e acabam investindo, né, em coisas assim que talvez não sejam para o bem comum. E isso também acaba, né, causando a desigualdade social. Então, temos mais uma causa aqui.
Outra causa seria a falta de oportunidade de trabalho, certo? A questão do desemprego. Isso acaba afetando diretamente, né, na questão econômica das famílias e assim também sendo uma das causas da desigualdade social. Vamos colocar aqui, então. Já temos 3 causas. Outra seria falta de investimento nas áreas sociais, saúde, cultura, educação e assistência, certo? Então, assim, quando eu vou ver o direito das pessoas, né, os direitos, eu percebo que todas têm direito à educação, direito à cultura, direito à saúde, acesso à saúde, porém, nem todas têm a mesma condição de acesso, nem todas lá podem pagar por isso. E, então, a parcela da população que não pode pagar por isso acaba ficando menos favorecida, certo? Não tem tanto acesso quanto os demais. E outra causa seria a lógica de mercado do nosso sistema capitalista, certo? Que é aquilo que eu acabei de falar. Aqueles que podem pagar, eles vão ter acesso. Aqueles que infelizmente não podem pagar, eles dependem das políticas públicas. Se as políticas públicas não acontecem, então eles ficam nessa questão do desfavorecimento, acabam sendo desfavorecidos. Muito bem, então temos aqui algumas das causas da desigualdade social. Vamos realizar novamente juntos a leitura de cada uma delas, pode ser? Então, causas da desigualdade social. Má distribuição de renda, concentração do poder, falta de investimento nas áreas sociais, saúde, cultura, educação e assistência, má administração de recursos, principalmente os públicos, falta de oportunidades de trabalho e lógica de mercado do sistema capitalista. Certo? Então, estas seriam algumas das causas, né, de por que existem essas diferentes situações em nossa sociedade. Continuando, então, vou convidar vocês para observarem aqui comigo que, em meio à sociedade, existem alguns âmbitos, né, da desigualdade social. O que seria isso? Como se fossem ambientes, como se fossem tipos de desigualdade social que a gente consegue identificar. Um deles seria a desigualdade de gênero. A desigualdade de gênero diz respeito à questão da diferenciação entre o homem e a mulher, certo? Principalmente tratando-se do mercado de trabalho. O que acontece em nossa sociedade? Muitas mulheres, às vezes, têm a mesma formação, realizam o mesmo tipo de trabalho, porém, o salário delas acaba sendo menor que o dos homens. Para vocês terem uma ideia, as mulheres aqui no Brasil conquistaram o direito ao voto em 1932. Antes disso, só os homens podiam eleger nossos representantes, certo? Então, isso gerou esse desfavorecimento para a classe feminina. Não somente isso, essas questões, né, envolvendo as mulheres foram dando, né, origem a essa desigualdade de gênero, a esse tratamento diferente, certo? Outro âmbito da desigualdade social seria a desigualdade racial, que está ligada diretamente à questão das diferentes etnias que nós temos, certo? Em nossa sociedade. Nós já vimos lá na aula sobre diferenças étnicas, né? A variedade de etnias que existem na nossa sociedade e o quanto cada uma contribui para a formação da nossa sociedade. Porém, algumas ainda têm dificuldade em aceitar o diferente. Então, acaba gerando essa questão da desigualdade racial. E também temos a desigualdade de classes, né? A desigualdade de classes está diretamente ligada a questões econômicas, certo? Em que alguns têm muito e, ao contrário, outros têm muito pouco, certo? E acaba dando essa diferenciação, seria a desigualdade de classes. Então, para identificar melhor como, né, se apresenta esses âmbitos da desigualdade na nossa sociedade, eu convido vocês, então, a organizarem comigo essas imagens que eu tenho aqui. Então, vou distribuir elas melhores aqui para que todos vocês consigam ver, para a gente conseguir organizar elas.
Muito bem. Vamos começar por esta aqui, então, certo? Nessa imagem lá, o que eu tenho? Vamos ver. Tenho, né, ali que está escrito uma plaquinha do patrão e o trabalhador. E embaixo ali o que está caindo seria o lucro, né? O dinheiro caindo seria o lucro, que está indo direto para o chapéu de quem? Do patrão. Essa daqui, o que ela está afirmando para a gente, essa imagem? Que no mercado capitalista, né, no sistema capitalista, o patrão ele acaba ficando com todo o lucro. Enquanto isso, o trabalhador ele costuma ter, né, uma baixa remuneração. Isso vai fazer com o quê? Com que cada vez mais pessoas fiquem com menos, né? Basicamente seria isso. O patrão ele fica com mais dinheiro, enquanto todos os trabalhadores ficam ali somente com o salário. E isso acaba gerando um tipo de desigualdade. Qual será que é? Daí nós temos aqui desigualdade de gênero, desigualdade social e desigualdade racial. Vamos separar então, né? Essa daqui diz respeito à desigualdade social, porque está ligada, né, a questões econômicas. Então, vou deixar ela próxima aqui dessa plaquinha de desigualdade social. Daí nós temos mais duas plaquinhas aqui. A de gênero, que eu vou colocar aqui e nós vamos separando, e a racial. Daí nós iremos separando. Então, vamos para essa outra plaquinha aqui. A imagem que eu tenho aqui nessa plaquinha, ele está falando assim: leu essa notícia, querida? Estudo da Organização Internacional do Trabalho mostra que as mulheres trabalham mais do que os homens. E a esposa, enquanto isso, responde: ainda não tive tempo. Por que será que ela ainda não teve tempo? Observem lá que ela está cheia de tarefas, né? Tem o filho para dar atenção e tem mais o trabalho da casa, ela também está trabalhando. Ou seja, a questão da mulher, ela acaba levando junto para o trabalho várias questões além, né? Ela não vai só para o trabalho, ela tem a casa para ela dar atenção, o filho, o próprio esposo. Então, ela tem, assim, muito mais afazeres, acaba tendo vários afazeres diferentes do homem. Essa questão aqui está ligada diretamente à desigualdade de gênero. Então, vamos colocar aqui nessa plaquinha. Vamos para outra imagem. Nessa imagem aqui, vocês podem observar que eu tenho lá o mapa do Brasil cheinho de rostos, né? E esses rostos são um diferente do outro para representar as diferentes etnias que nós temos aqui no nosso país, certo? Então, essa imagem está ligada à desigualdade racial. Vamos posicionar ela aqui. Continuando aqui, uma questão que eu já comentei com vocês é a questão do salário, né? As mulheres, em alguns casos, elas podem receber menos que os homens, mesmo tendo a mesma formação, né, e cumprindo a mesma jornada de trabalho, recebe menos. Então, essa seria a desigualdade de gênero. Vamos por aqui. Mais uma imagem aqui. Olhem, observem lá. Somente um homem aqui é representado, vamos dizer, por várias moedas, né? Ou seja, ele tem muito dinheiro, esse homem. Uma parcela um pouco menor vai ter ali um pouquinho, e enquanto muitos terão somente uma moeda. Ou seja, aqui está representando, né? Assim, podemos encarar isso aqui como um gráfico, né? Inclusive, da população, da questão econômica da população. Então, um tem muito, alguns ali estão na média, razoável, enquanto outros têm pouco, né? Muitos outros têm pouco. Então, este aqui está ligado à desigualdade social. Vamos posicionar ele aqui. Vamos para esta plaquinha agora? Observem lá, é uma imagem que ela mostra dois opostos, certo? Aqui nós temos casas bem humildes e até essa parte da imagem está até sem cor para representar assim a falta, né? Falta de alguma coisa, falta do básico. Enquanto do outro lado temos lá a casa com piscina, né? Muito bem estruturada. Esta desigualdade está ligada à desigualdade social. Vamos posicionar aqui. Nesta outra imagem, eu vou ter lá, ó, mãos unidas. Olha que imagem bonita. Mãos unidas, cada mão dessas aqui tem um tom de pele diferente, certo?
tem adereços diferentes também, representando aí o gosto de cada um. E está representando o que aqui será? Diferentes etnias, né? De mãos unidas. Então, esta desigualdade, essa imagem representa a desigualdade racial. Aqui também vou ter outra imagem, observem lá. Essa imagem é parecida com aquela que eu mostrei dos meninos, certo? Ó, o homem, ele está subindo de escada rolante. E a mulher, enquanto isso, ela vai ter que encarar uma escada mesmo. Olha, uma escada de difícil acesso. O que a gente quer representar com isso aqui? Que para os homens, às vezes, pela questão do gênero, em alguns empregos eles são mais aceitos do que as mulheres. E isso acaba gerando qual desigualdade mesmo? Desigualdade de gênero. Vamos posicionar aqui. E por fim, faltou esta imagem. Olha, uma imagem parecida com aquela, só que aqui, porém, nós temos, não é um desenho, né? É uma imagem real. Olhem lá, vários tons de pele, certo? Essa imagem aqui está representando a união, porém nem sempre é isso que acontece, né? Essa união entre diferentes etnias. Então, vamos colocar ela junto com a desigualdade racial. Certo, então agora já conseguimos compreender melhor como essas desigualdades estão distribuídas, né, no âmbito da nossa sociedade. Vamos dando continuidade, então? Agora eu pergunto para vocês, e as crianças, como que elas ficam, né, em meio a esse assunto sobre a desigualdade? Será que atinge elas? Atinge sim. Vamos observar essa imagem aqui para a gente ter uma ideia de como isso vai afetar as crianças. Primeiro, observando o desenho ali, nós temos, né, um pai e o filho dele. Observem ali que o pai, ele tá bem vestido, tá de sapatos, de gravata, e ele tá dando um presente para o filho dele. O presente que ele tá dando ali é um iPad, certo? Todo mundo conhece o iPad, né? Vamos imaginar ali como se fosse um tablet super moderno. Tá recebendo ali de presente do pai dele. Enquanto isso, bem próximo a eles, está acontecendo uma outra situação. A mãe com os dois filhos dela, o que ela está falando para um deles ali? Para ele ir pedir. Observem que parou um carro ali no sinal e ela está dando uma empurradinha para ele ir pedir, certo? Para ele pedir o quê? Pedir ajuda, pedir dinheiro. Daí nós temos escrito ali, o pai falando para o filho, filho, iPad para você. Enquanto a mãe, filho, você vai e pede, certo? Então, o que essa imagem traz para nós? Traz essa questão desses dois mundos diferentes, né? Dessa desigualdade entre mundos. Será que a realidade desses meninos é a mesma? Né? Olha, o primeiro menino está recebendo ali um aparelho super moderno, que ele pode usar para brincar, que ele pode usar para estudar. Será que esse outro menino, que inclusive está até sem camiseta, né? Sem calçado, ele, a mãe, será que ele vai ter essa mesma oportunidade? Difícil, né? Continuando, algumas crianças acabam precisando trabalhar para ajudar as suas famílias, certo? Por causa dessa questão de desfavorecimento, certo? Procuram maneiras de contribuir para o salário da família. Nós temos esta imagem aqui, observem que são crianças bem pequenas, menores que vocês, né? Que estão aí em casa, do 4º e 5º ano, e elas estão realmente trabalhando, e percebam que nessa imagem o trabalho delas é bem pesado, ali com enxadas, né? Pedras, é um trabalho pesado. E vocês acreditam que essa realidade existe no nosso país? Em 2015, teve uma pesquisa do IBGE que constatou que cerca de 2,5 milhões de crianças entre 5 a 17 anos trabalham no Brasil. Falei e repito, 5 a 17 anos. Então imagine, quem aí em casa tem irmão pequeno de 5 aninhos, imagine seu irmão, sua irmã trabalhando com essa idade. Agora eu pergunto para vocês, será que essas crianças trabalham porque elas querem, porque elas escolheram? Infelizmente não. É o quadro da desigualdade social. Esse quadro acaba fazendo com que elas, né, de alguma maneira, precisem contribuir para a renda familiar, precisem trabalhar, certo? Eu trouxe aqui para a gente compreender melhor essa questão do trabalho infantil, uma historinha da Turma da Mônica, certo? Quem aí gosta do Maurício de Souza?
Eu adoro Maurício de Souza, ele que é o produtor, né, o escritor dessa historinha. Então nós vamos conversar agora um pouquinho sobre a questão do trabalho infantil, com a ajuda aqui da Turma da Mônica. Vamos começar então? O título da nossa história é Turma da Mônica, trabalho infantil nem de brincadeira. Eu vou narrar a história para não ficar tão cansativo de eu só ficar lendo para vocês, tá bem? E vocês vão acompanhando as imagens aí de casa. A história começa assim, com a Magali carregando uma sacola cheia de frutas. Ela tinha acabado de ir à feira com a Mônica para comprar frutas para elas brincarem de casinha. A Mônica, né, faz um comentário ali. Ai, Magali, você é sempre tão exagerada. E a Magali sofrendo para carregar a cesta de frutas. A Magali larga a cesta de fruta e começa a dar uma olhada, né? Vocês sabem que a fama da Magali com comida não é das melhores, né? Ela é muito comilona. A Mônica se oferece, quer que eu carregue um pouco? Quando, nesse momento, aparece um menino estranho que elas não conheciam, se oferecendo para ajudar elas a carregarem essa sacola de frutas, falando que carregar sacolas é o trabalho dele. A Mônica fica espantada, né, com essa atitude do menino, porém já é tarde demais. A Magali já tinha comido todas as frutas. O menino sai meio triste, meio chateado, porque ele queria ajudar. Faz um comentário. Tudo bem, vou ajudar outra pessoa. A Mônica fica intrigada, né? E decide ir atrás do menino. Comenta com ele, nossa, você foi tão gentil. Ele responde para ela, que gentil que nada. Eu estava trabalhando, preciso ajudar minha família, né, com os trocados. Então ele explicou para a Mônica que, na verdade, ele faz isso como se fosse um trabalho. Ele ajuda as pessoas carregando as sacolas dela em troca aí de uns trocados para ajudar a família. A Magali continua reclamando que ainda está com fome. Ai, com essa Magali. Enquanto isso, o menino observa uma senhora sofrendo para carregar as compras dela. E o que ele fala? Ei, trabalho à vista! E mais que depressa vai tentar ajudar aquela senhora. Porém, a Mônica, que entendeu tudo meio errado, decide ali com a melhor das intenções ajudar o menino e passa à frente dele. E ainda comenta, parece ser tão simples esse trabalho, né? Só que em vez dela pegar as sacolas da senhora e se oferecer para ajudar, não. Ela pega a senhora com sacola e tudo, e lógico que ela não aguenta com o peso e acaba derrubando. Pof! Ai, mas esta mulher fica tão furiosa que ela começou a arremessar as frutas da sacola dela nas crianças. Nesse momento, eles saem correndo, né? A Mônica ainda grita, corre pessoal! A Magali bem que gostou das frutas voando ali na direção dela, mas tiveram que fugir porque a mulher ficou muito furiosa. Então, quem será que elas encontram no meio do caminho? Quem está faltando nessa história? Isto mesmo, Cebolinha e o Cascão. Elas encontram o Cebolinha e o Cascão e adivinha o que o Cebolinha fez? Provocou a Mônica e a Mônica, mais que depressa, joga longe o coelhinho, né, o Sansão, para tentar acertar o Cebolinha. Em vez disso, ela acerta novamente aquele menino. O menino estava no semáforo fazendo um número lá, fazendo malabarismo, certo? Para quê? Para ele também, em troca desse malabarismo, desse número artístico, ele receber alguns trocados. Ele ficou muito furioso com a Mônica, né? O Cebolinha adorou a ideia lá do malabarismo. Por quê? Porque para eles era brincadeira, enquanto isso para o menino era trabalho. Por isso que o menino ficou tão furioso. O menino ficou bravo, saiu gritando ali, deixe-me em paz, né? E tratou de ir embora. Por quê? Porque as crianças estavam atrapalhando, né, a maneira dele ganhar dinheiro. Eles ficaram comentando ali, mas quem é esse menino, né? Onde que ele mora? E a Magali, mais que depressa, sentiu um cheiro delicioso. Ela saiu flutuando atrás desse cheiro, certo? E a Mônica, né, chamando ela, Magali, sem entender o que estava acontecendo. A Magali foi direto para o lugar onde estava vindo esse cheiro saboroso e chomp, chomp, chomp. Comeu tudo. Comeu tudo, todos os doces de quem?
daquele mesmo menino. Este menino começou a chorar, né? Você comeu todos os doces que eu ia vender. Puxa, novamente, né? Eles atrapalhando o trabalho desse menino. Daí esse menino pergunta assim, por que tá dando tudo errado nessa história, né? Ele não consegue trabalhar. Eu só queria trabalhar em paz. É quando ele escuta uma voz vinda, ele não imagina de onde, falando assim, mas você é só uma criança. Quem? O quê? Quem será que está falando com eles? É o autor da história, o Maurício de Souza. E ele explica que nas histórias dele, crianças não trabalham, as crianças se divertem. E ele explica ali que as crianças e adolescentes com menos de 16 anos não devem trabalhar. Ou então elas podem trabalhar com a condição de aprendiz a partir dos 14 anos, conforme determina, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Daí ele muda a história, coloca lá que criança tem mais é que brincar. Nossa, olha a cara do menino ali a hora que ele vê a bola, como ele ficou animado. Porque brincar é importante? Porque brincar estimula a criatividade, a sociabilidade e é muito divertido. Olha que cena bacana, todas as crianças ali interagindo, brincando, todo mundo feliz. Também fala da importância da criança estudar. Olha o que ele desenhou ali, um livro, né? Aí o Cascão faz uma pergunta bem esperta. Espera aí. E quando eu tenho que ajudar a mamãe e o papai, não é trabalho? E o Maurício de Souza explica. Executar pequenas tarefas, como arrumar o seu quarto, ajudar a mamãe e o papai em casa, essas atividades não são consideradas trabalho infantil. Por quê? Porque são atividades que não vão prejudicar o desenvolvimento natural da criança. Criança não tem que trabalhar para ajudar no sustento da família, ou seja, ajudar em casa pode sim, certo? Ei, Maurício, mas e a nossa história vai ficar assim sem final? Os personagens perguntando lá para o Maurício de Souza. Então ele muda o final da história, né? Olha lá como começou diferente já. As meninas carregando a sacola cheia de frutas, voltou lá do começo essa história. E o menino aparece se oferecendo. Posso ajudar? E olha de onde ele está vindo com o livro embaixo do braço. Está vindo da escola. E dessa vez ele só está sendo gentil. O Cebolinha vê aquela cena, fica com ciúme, né? E vai atrás das meninas. O Cascão só afirma, né? Tá rolando um ciúme. Então olha lá como termina a história. As meninas sendo ajudadas lá pelo novo amigo, o Cebolinha morrendo de ciúme das meninas e o Cascão atrás delas. Bem no fim, eu posso afirmar para vocês que essa história vai terminar com eles sendo todos amigos e brincando juntos. Querem apostar? Então, esse foi o fim da nossa história. Vocês perceberam ali que o Maurício de Souza comentou sobre alguns direitos da criança, certo? Ele falou ali do direito de brincar, do direito de estudar. Será que são só esses direitos? Não, né? Temos vários direitos e eu convido vocês então a descobrirem comigo juntos quais são esses outros direitos. Vamos lá? Vamos organizar aqui essas plaquinhas que nós já utilizamos. Vou deixar do ladinho. E nós vamos descobrir então quais são esses direitos. Eu tenho aqui algumas palavras, mas elas estão ocultas. Olha lá, não dá para enxergar elas, certo? Estão ocultas, estão escondidas. E eu tenho aqui o meu amigo borrifador. Então, quando nós molharmos este papel, outros direitos das crianças irão aparecer aqui. Vamos ver então aqui qual será esse primeiro direito que o Maurício não citou ali na história dele. Vamos ver. Tem que prestar bastante atenção, porque às vezes a palavra mancha e some. Olha lá que palavra que apareceu. Conseguem ver aí? Alimentação. Vamos ver aqui outro direito das crianças.
Qual será que vai aparecer agora? Olha, esse Maurício de Souza falou. Eu tenho certeza que você aí de casa adora. Qual é? De brincar. Brincar é importante. Como o Maurício de Souza falou na história, estimula o cérebro, desenvolve, né? E também é direito da criança. Mais um direito aqui. Proteção. Conseguiram ver aí? Proteção. O que será que é isso? Hein? É ter alguém que o ajude, que cuide, que proteja. Esse também é direito da criança. Vamos descobrir qual será a próxima palavra que vai aparecer aqui. Olha lá. Estão conseguindo ver aí em casa? Qual a palavra que apareceu? Saúde, certo? Criança também tem direito à saúde, atendimento hospitalar quando precisar. Todos esses são direitos da criança. E este aqui? Esse eu acho que é um bem importante. Deixa eu ver. Olha lá. Que direito que é esse? Conseguem ver aí de casa? Estudar, né? Estudar. Isso que nós estamos fazendo juntos hoje. Olha que delícia. Mais um direito vai aparecer agora aqui. Vamos molhar e vai aparecendo. Olha lá que direito que apareceu. Amor, certo? A criança tem direito a uma família e até receber amor dessa família. E, para finalizar, mais um direito aqui. Vamos ver qual é? Qual palavra será que vai aparecer agora? Observem lá. Conseguem ver a palavra? Descansar. Nossa, é direito descansar? É sim. Uma noite bem dormida, certo? Isso aqui é importante para a saúde e para o desenvolvimento da criança. E observem que todos esses direitos aqui estão ligados, né? Estão interligados. Vamos retomar cada um deles então agora. Nós temos aqui proteção, alimentação, brincar, saúde, estudar, amor e descansar. Todos eles são direitos da criança e estão diretamente ligados à questão do desenvolvimento da criança. Por isso, eles são tão importantes. Crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Obrigada por estar aqui junto comigo. Estudar é um direito, mas também é um dever. Então, caprichem nas atividades aí em casa e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço! Vem aí, Ciências da Natureza. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silmara e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de Ciências da Natureza. Então, chama o pessoal aí que está em casa e presta bastante atenção que hoje nós vamos trabalhar um assunto super legal. Quero antes mandar um super beijo para todas as professoras da rede municipal e em especial para a equipe do grupo de pesquisa de aula, né? Que são as professoras que ajudam a organizar e a preparar essas aulas para vocês de Ciências da Natureza. Então vamos ver, né, o que a gente trabalhou. Vamos lembrar daquelas 3 palavrinhas antes de tudo. As 3 palavrinhas que a gente precisa ter, né, para fazer um bom estudo de ciências da natureza. Quais são elas? Conhecimento, experiência e investigação. Conhecimento a gente adquire no dia a dia. Todos os dias nós estamos adquirindo conhecimento. As experiências a gente vai realizando para aprender ainda mais. E a investigação é através dela que também nós vamos adquirindo conhecimentos e confirmando os resultados das nossas experiências. Vamos lembrar o que a professora Tamara trabalhou com vocês na aula anterior? Então vamos lá. Ela falou sobre o biocombustível e o biocombustível ele é produzido a partir da biomassa. Vocês lembram o que é biomassa? Biomassa, ela é originada de matéria orgânica, vegetal ou animal. Então, toda aquela matéria orgânica, o resto das matérias, né, que sejam orgânicas, seja ela vegetal ou seja ela animal, ela pode ser reaproveitada e aí a gente pode
fazer essa biomassa que vai dar origem ao biocombustível. Os biocombustíveis, eles são renováveis e menos poluentes. Então, como ele não tem queima de combustível, do carvão, mineral, nem do petróleo, o que vai acontecer? Ele não vai ser poluente. E lembra que a professora Tamara também fez um biodigestor? Aquele biodigestor, ele tinha ali restos orgânicos, né? Então, eram cascas de legumes, de verduras, tinha água, tinha um pouquinho de leite, né? Que é derivado, ele é de origem animal. E aí, o que ela fez? Ela fechou e deixou ele trabalhar. Aquele trabalhar, né, dos micro-organismos que tinha ali dentro, o que eles foram fazendo? Foram formando um gás. Vocês lembram que a bexiga lá da professora tinha ficado bem firminha? Porque ela já estava iniciando, né, o processo de fermentação e de formação de gás. Então, aí, esse daí é o processo da elaboração, né, da produção do biocombustível. Bom, agora vamos prestar atenção. A gente falou de biocombustível. Combustível alimenta o carro, fornece energia para o carro e para alguns outros materiais, né, nas indústrias. Vamos pensar, o que a gente tem aqui? As crianças estão fazendo o quê? Estão brincando, estão pulando, né? O corpo está gastando energia. Então, para o nosso corpo ter energia, vamos pensar o que ele precisa. Precisa de nutrientes. E esses nutrientes, onde é que nós achamos? No alimento. Vocês lembram que a professora Thaís e a professora Cristiane já falaram sobre isso? Que uma alimentação saudável faz com que as pessoas tenham energia. A gente precisa ter uma alimentação saudável e variada, né? Para a gente ter energia, para o nosso corpo ter energia. Vamos pensar no objetivo de hoje e vamos ver o que relação é essa que a gente fez entre alimento e entre combustível e energia. Perceber que a geração de energia elétrica pode acontecer por meio de diferentes formas: vento, água, temperatura e outros ainda, né? Outras formas de obter energia. Então, nós já vimos energia de combustível, energia para o nosso corpo e agora nós vamos ver energia elétrica. Vamos para a nossa pergunta? Os seres vivos retiram a energia da alimentação. É ou não é verdade? Muito bem. De onde os objetos retiram sua energia para realizar as suas funções? Né? Os objetos não ficam lá todos paradinhos. Os eletrônicos que vocês têm em casa, eles ficam lá tudo paradinho. Como que vocês fazem para bater uma vitamina? Né? Não precisam do liquidificador? Como que vocês fazem para ligar a televisão? Né? Ela não precisa de uma energia? Então vamos ver. Vamos pensar, vamos lá, pessoal. Agora eu quero que vocês mandem as hipóteses para mim. A primeira: através de tomadas e interruptores. Gostei da resposta. Quarto ano: das pilhas e baterias. Olha, mais uma. Da energia elétrica. Nós estamos falando já de energia, eletricidade. Próxima. De geradores. Então, vamos conversar a respeito da energia elétrica e lá no final da aula a gente vai validar essas respostas aqui que vocês passaram. Então, antes de tudo a gente vai fazer uma relação. Matéria. Vocês lembram lá o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, a professora, ela é feita de matéria, né? Esta TV é feita de matéria. A cadeira, né? Tudo aquilo que está ocupando um lugar no espaço, ela é feita de matéria.
Toda a matéria é formada por minúsculas partículas chamadas átomos. São pedacinhos tão pequenininhos que eles não são vistos nem mesmo com o microscópio. Vamos ver o que são os átomos? Vocês estão vendo essa imagem aqui que a professora pôs, essa representação? Então, os átomos possuem carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. Então, olhem lá. O átomo que a professora mostrou aqui, ele tem o núcleo e esse núcleo tem uma carga elétrica. E ele tem os elétrons que estão correndo ao redor dele, que também tem uma outra carga elétrica. Vocês já viram na pilha que tem um ladinho lá quando a gente vai pôr no carrinho de controle remoto ou vai colocar em algum lugar que aparece assim, um mais, uma cruzinha lá, um mais e um menos. Isso quer dizer positivo e negativo. Então, é essa energia positiva e negativa que a gente usa nas pilhas e em tudo aquilo que tem eletricidade, tá? Agora, nós vamos fazer na verdade nós vamos fazer algumas experiências que eu tenho certeza que vocês já fizeram em casa ou na escola por brincadeira. Mas hoje vocês vão saber por que isso acontece. Para isso eu vou chamar a professora Thaís para me ajudar. Oi, professora. Então, eu vou convidar a professora para sentar aqui. Vamos ver o que a gente precisa para a nossa experiência. Um tubinho de caneta, né, aqueles tubinhos de plástico. A professora colocou o pente, mas vocês podem usar ou o tubinho de caneta ou o pente plástico, tá? Eu vou usar o tubinho. Uma bexiga, pedacinhos de papel picado, uma roupa de lã ou flanela e o cabelo da professora Thaís. Vocês não vão usar o cabelo da professora Thaís, mas eu vou, tá? Então, o primeiro que eu vou fazer vai ser com a professora Thaís e com esta bexiga. Eu trouxe aqui, que a minha filha me emprestou, o cachecol dela, e ele é de flanela. A professora vai, primeiro, esfregar essa bexiga aqui. Vamos ver se nós vamos conseguir. Vocês estão vendo aqui o cabelo da professora Thaís? Conseguiram ver? O cabelo da professora fez o quê? Ele está levantando. Como ela tem um cabelão compridão, a gente não vai conseguir erguer tudo, né? Mas vamos fazer mais um pouquinho para ver se a gente consegue um pouco mais para vocês verem. Vocês estão vendo? O cabelo da professora está subindo, está como se ele estivesse sendo atraído, ele está sendo atraído pela bexiga. Deu certo? Então, essa foi a nossa primeira experiência. Agora, na próxima, a professora Thaís vai me ajudar também. Então, a professora trouxe aqui papel, já piquei alguns papéis aqui. Deixa eu pôr aqui em cima dessa pasta, para ficar melhor para a gente visualizar. A professora vai me emprestar mais uma vez a cabeça dela. Posso, professora? Então, ó, eu vou esfregar a caneta na cabeça dela. Vamos despentear bem a professora Thaís. E depois, vamos ver. E Thaís. E Thaís. E professora. Vamos lá. Aí atrás. Vamos lá. Primeira tentativa, ó.
Senão eu já vou pegar outra professora ali que eu tenho certeza que eu vou conseguir erguer esses papeizinhos. Vamos lá. Deixa eu ver se não é por causa do plástico. Ah, aqui. Olhem lá. Mais uma vez. Acho que é por causa do plástico que ele acaba puxando a energia também. Então, vamos tentar novamente ali na mesa. Não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho, porque o papel ele é branco e a bancada também é branca. Então, vamos lá? Vocês estão vendo? Ó, o que aconteceu? A caneta puxou o papel como se ela fosse um imã. Vocês já fizeram isso na escola? Quando eu era criança, eu brincava muito disso. Muito obrigada, professora Thaís. Vocês conseguiram ver, pessoal? Então, agora a gente vai saber o porquê que isso aconteceu. Vocês lembram lá dos átomos que a professora falou, né? Antes disso daqui, a professora vai comentar o porquê que aconteceu isso. O que acontece? Toda a matéria, ela é feita de átomo. Vocês lembram, né, que a professora disse. Aí, os átomos, eles têm energia positiva e energia negativa. Quando a professora esfregou a caneta lá no cabelo da professora Thaís, o que foi que aconteceu? A caneta, o nosso corpo ou qualquer, né, móvel, qualquer coisa que seja, ele vai ter a energia equilibrada. Quando ela foi esfregada ali, a energia negativa que tinha no cabelo da professora Thaís foi pro tubinho de caneta. E quando a professora pôs perto dos papéis, o que aconteceu? Os átomos, a energia positiva ficou lá bem louquinha para ir junto com os átomos de energia negativa. Então ele se jogou para cima da energia negativa, porque ele queria equilibrar, não deixar ninguém com mais ou com menos. Mesma coisa aconteceu com a bexiga. Quando a professora esfregou a bexiga lá naquele cachecol, o que aconteceu? A energia negativa que tinha no cachecol passou para a superfície da bexiga. E a bexiga fez o quê? Ficou com energia negativa e a energia positiva que tem nos átomos do cabelo da professora Thaís ficaram maluquinhos para irem junto. E aí ele começou a levantar. Agora, tudo isso, né, está relacionado com a energia elétrica. O que será que é energia elétrica? Vocês sabiam que a energia elétrica é a mais usada em todo o mundo? Então, fiquem sabendo. E eu acho assim que é muito difícil a gente viver sem a energia elétrica, né? Nós precisamos disso para tudo, da energia para tudo, né? Não é muito chato quando acontece assim, de desligar a luz e a gente fica lá o dia inteiro sem luz em casa? Né? Sem a energia elétrica, a gente fica no escuro, a gente não pode ligar a TV, aí se o celular acaba a bateria, a gente não pode nem recarregar, né? Então fica muito difícil. E vocês já imaginaram um hospital sem energia elétrica? Aqueles aparelhos que precisam estar ligados para as pessoas sobreviverem? Então, a energia elétrica ela é fundamental. A energia elétrica ela pode ser produzida a partir de algumas usinas, né? Elas originam de algumas usinas. Então, a primeira usina que a professora trouxe aqui é a usina hidrelétrica. A professora vai falar bem rapidinho sobre a usina hidrelétrica, porque amanhã na nossa aula nós vamos conversar sobre uma usina muito importante aqui do Brasil e que fica aqui no nosso estado, né, aqui no Paraná. Então a usina hidrelétrica ela é formada por engenharias. Então, a engenharia civil, que é toda a construção, né? Então veja, estão vendo uma
grande construção para barrar a água, para fazer com que a água saia por outro lugar. Então ela é um conjunto de engenharias, a civil, a hidráulica, porque hidrelétrica, ela vem da palavra ela origina da água, tá? Então é através da força das águas. Ela também usa a energia mecânica, porque é a partir do movimento que a força da água exerce que ela vai originar a eletricidade. Então, a professora tem aqui uma maquete mostrando como que acontece, né, o que acontece numa usina hidrelétrica. Então, aqui em cima, né, se vocês conseguirem ver direitinho, a água está represada. O que quer dizer que ela está represada? Que ela chegou de um rio e ali ela foi barrada por enormes construções, né, de concreto, e ela ficou presa nesse lugar e formou um grande, gigantesco lago. Através das comportas, a água ela é liberada, e é através dessa liberação, ela gira grandes turbinas, e essas turbinas elas exercem uma energia que amanhã a gente vai falar bastante, que é a energia cinética. E a energia cinética transforma essa força e esse movimento muito rápido em energia elétrica. Depois, o que acontece? A água vai embora normalmente. Então a gente diz que essa energia, ela é uma energia sustentável e limpa, né? Porque ela não polui o ambiente e ela não vai gastar a água, né? Ela vai, a água, ela continua rio abaixo, tá? Então, mas amanhã a gente conversa mais um pouquinho sobre a hidrelétrica. A próxima usina é as usinas eólicas. Então vamos ver o vídeo sobre as usinas eólicas. As usinas eólicas, elas precisam da força do vento. Vocês estão vendo essas hélices gigantes? Elas giram conforme a força e a direção do vento. E é ali que ela vai gerando energia, né? Então, a força do vento, mas antes vamos lembrar, o que é vento? Não é o ar em movimento? Então, quanto maior o movimento do ar, maior a força do vento, mais produção de energia nós vamos ter, tá? Então, na usina eólica, eles, antes de fazerem uma usina, o que eles precisam fazer? Conhecer o lugar, não pode ir construindo uma usina assim de qualquer jeito. Eles vão procurar um lugar onde vão estudar a força e a direção do vento, para daí eles construírem essas usinas. Então vamos ver ali a maquete que a professora trouxe também? Então aqui é uma representação. Então o que acontece? Essas hélices, elas recebem o vento vai girar muito rápido, e esse movimento que ele vai fazer, ele vai armazenar energia, e essa energia é energia elétrica, que ela vai ser enviada para as casas, vai ser distribuída para as casas, tá? Lembram que a professora falou das hélices? Essas hélices, elas são enormes, são gigantes. E eu vou contar uma curiosidade para vocês. Quando elas são transportadas de um lugar para outro, elas não podem ser desmontadas. Elas vêm inteiras em caminhões. E aí, o que precisa acontecer? Os policiais, os guardas rodoviários, eles vão fazendo escolta, né? E aquelas hélices vão em cima do caminhão porque elas quase fecham a estrada pelo tamanho que elas têm. Então, quando vocês verem um caminhão gigante com uma hélice parecida com essa, vocês vão saber que aquele caminhão está transportando uma hélice para um
para uma usina eólica, tá, pessoal? Vamos para a próxima usina? Vamos ver. A próxima usina é a usina termoelétrica. Termoelétrica, termômetro. Vocês já estudaram com a professora Anali de matemática, se eu não me engano, há 2 semanas atrás. O que quer dizer termoelétrica ou termômetro? De onde, o que a gente vai usar? O que a gente vai mexer com o quê? Muito bem, quinto ano, vai mexer com a temperatura. Vocês lembram que a professora Anali mostrou? Deixa a professora pegar aqui. Então aqui, né, tem um exemplo de um termômetro, né? Ele mede a temperatura. Então, quanto maior a temperatura, né? Deixa a professora subir aqui. Maior vai ser a produção de energia. Essas termoelétricas, elas originam o calor a partir do quê? Da queima de combustíveis, né? Então, será que a produção termoelétrica, ela é mais ou menos poluente que aquelas outras energias? A hidrelétrica ou a usina eólica, né? Então, se tem queima de combustível, o que vai acontecer? Vai ter fumaça e essa fumaça pode ser poluente. Vamos pensar o seguinte: será que só nas indústrias existem a produção de energia de calor? Vamos ver alguns exemplos? Tenho certeza que vocês já viram algum desses. Fogão a lenha, né? Ele produz calor, ele produz uma forma de energia. Carvão mineral, não só o carvão mineral, mas também o carvão vegetal. Ah, lembraram lá do churrasco que o pai faz no domingo? Ah. E nós temos também aqui o aquecedor solar. Esse aquecedor solar tem casas que tem aqui em Ponta Grossa, que tem aqui na nossa cidade. Então, o que acontece? Essas placas, né, solares, elas aquecem e elas transferem o calor para esse reservatório de água e essa água aquece. E essa água ela pode ser usada tanto lá para o banho, né, água quente lá para lavar na pia da cozinha, né? As mães que gostam de lavar a louça com uma aguinha quente, como também no aquecimento da casa, tá, pessoal? Existem casas também que elas usam essa placa, né? Que daí ela armazena a energia solar e essa energia solar também pode ser transformada em energia elétrica, tá? Bom, já falamos de tantas energias, vamos ver a próxima. A próxima é a energia magnética. Magnética, ela vem do magnetismo, vem dos ímãs. Então, eu tenho aqui. Os ímãs, eles têm um campo magnético, né? Esse campo magnético é todo ao redor dele. E lembram que a professora falou da energia positiva e energia negativa? Os ímãs também têm um lado positivo e um lado negativo, que seria o polo norte e o polo sul. Quando eu tenho os dois polos diferentes, o que vai acontecer? O ímã vai se atrair. Quando eu tenho polos iguais, ele vai ter uma outra força, ele vai repelir, vai se afastar. Vamos lá na bancada para a gente ver um exemplo? Aqui tem alguns exemplos de ímãs e a professora trouxe eles também aqui para vocês verem. Então, a professora trouxe aqui. Esse ímã aqui, que a professora Tamara emprestou. Obrigada, professora Tamara. Este outro ímã. E esses pequenininhos aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês, primeiro, com relação a ele atrair, né?
Então, eu vou deixar ele aqui e vou pôr esses pequenininhos aqui. Vocês estão vendo que eles vão grudando? Ó, a professora vai pôr aqui. Vou pegar esse outro ímã aqui e vou atrair. Vocês viram a energia que ele fez, que ele exerceu? Ele puxou. Mas ele também se repele. E como será que ele se repele? Quando ele tem os polos iguais. Então, quando a gente fala assim, os opostos se atraem, é por causa dessa energia magnética. O que é diferente, junta. O que é igual, afasta. Vamos achar onde que está os polos iguais. Então, vamos ver. Ó, a professora está tentando... Vocês estão vendo aqui? A professora está tentando juntar os ímãs e, ó, mesmo eu com a mão aberta aqui, o meu ímã não está caindo, tá? E eu estou sentindo uma força empurrando um com o outro. Agora eu vou virar. Vamos ver o que vai acontecer? Vocês viram? Então, quando eu estava aqui pondo esses dois juntos, esses dois lados, quer dizer que eles eram lados iguais. Quando a professora virou, ele atraiu, porque eles têm os lados diferentes. Mas, professora, o que tem a ver ímã com energia? Vocês sabiam que a energia, o ímã também exerce uma determinada energia que ela está sendo usada? Então vamos ver lá na tela. Preste atenção bem rápido nesse vídeo. Ele é muito rápido. Vamos lá. Olha aí. Estão vendo o trem? Esse trem se chama trem maglev. Ele tem o trilho feito por ímãs e embaixo dele também tem uma outra parte feita por ímãs. Só que eles são, os polos deles são iguais. E o que acontece? O trem fica flutuando sobre o ímã. E quando ele está caminhando, ele fica leve e ele vai muito, muito, muito rápido, né? Ele passa de 400 km por hora. Esse trem maglev, é muito usado na China, né? É um dos meios de transporte mais rápidos que existem no mundo. E ele funciona a partir da energia magnética. Pesquisem em casa, pessoal. Entrem na internet e vejam. É muito interessante. Então, vamos lembrar da nossa pergunta? Quanta energia nós gastamos falando de energia, não é mesmo? Então, os seres vivos retiram a energia da alimentação, de onde os objetos retiram sua energia para realizar suas funções? Vamos ver? As hipóteses eram através de tomadas e interruptores. Aí, pessoal, muito bem, nós tiramos mesmo a energia, porque lá nos interruptores, lá nas tomadas, é que chega a energia que é gerada a partir das usinas, né? Da energia elétrica. Então, vocês viram todas aquelas usinas? A hidrelétrica, a eólica, a termoelétrica e até mesmo a magnética. Todas elas estão gerando energia elétrica. De geradores. Lembram que a professora falou que se a gente fica sem energia elétrica, ai meu Deus, como que ficaria um hospital sem energia elétrica? Então, esses lugares que não podem, que a energia elétrica é essencial, o que eles têm? Eles têm geradores. Esses geradores, eles conseguem gerar energia elétrica, mas por um curto espaço de tempo, tá? Então, eles são muito usados principalmente em hospitais. Das pilhas e baterias. Isso, as pilhas e as baterias, elas também têm uma carga elétrica, né? Só que elas
né, as baterias a gente ainda consegue recarregar. Algumas pilhas são recarregáveis, né, mas não são todas. Elas funcionam por um determinado tempo, né, e elas permitem que a gente saia com o aparelho, né, sem estar lá conectado na luz, na tomada, né? Então a gente tem essa liberdade de movimentação. O nosso objetivo era perceber que a geração de energia elétrica pode acontecer por meio de diferentes formas. E ali tem vento, água, temperatura e a gente viu também a magnética, né? Então, será que nós conseguimos conhecer todas essas energias, né? Essas fontes de energia? Acho que sim, né? Concluindo a nossa aula, um resumão para ver se vocês entenderam tudo. Vamos lá? A energia elétrica é a mais usada em todo o mundo. Todo mundo usa energia elétrica. Ela pode vir de usinas hidrelétricas, que é através da força da água. Ela pode vir de usinas eólicas, que é através da força dos ventos. Ela pode também vir de usinas termoelétricas, que é através da temperatura, ou até mesmo da energia dos ímãs, que é a energia eletromagnética. Bom, pessoal, nossa aula cheia de energia, muito eletrizante, fica por aqui. E amanhã tem mais e a gente vai continuar esse choque de ciência. Então se prepara que amanhã tem mais. Super beijo e tchau, pessoal. Vem aí, arte. Oi, criançada, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando e hoje eu estou aqui para uma aula de arte. Vamos ver os nossos objetivos? O objetivo da nossa aula, então, é entender o conceito de teatro, assim como compreender que os jogos e as brincadeiras de faz e conta também fazem parte das encenações teatrais. Além disso, a gente vai também praticar jogos teatrais na aula de hoje, certo? Mas antes de começar a entender o porquê dos jogos serem necessários para a prática teatral, a gente vai ver o conceito de teatro. Então, o que significa teatro? Teatro é uma arte que consiste, entre outros aspectos, na representação do real através da imitação de gestos, expressões, sentimentos, atitudes e situações relacionados a um determinado contexto situacional. Que palavra difícil, né? Que expressão difícil. Contexto situacional. O que será que isso significa? Então a gente está vendo aqui no texto que o teatro nada mais é do que a representação da realidade. Mas para representar a realidade a gente precisa de um contexto, de uma situação que a gente vai imitar, certo? Então é isso que é o contexto situacional. Para que possamos praticar o teatro, as encenações, precisamos de uma situação a qual podemos a representar. Vamos observar alguns exemplos? Olha o primeiro deles aí na tela. Então a gente tem a brincadeira de casinha. Olhem ali, as crianças estão brincando aqui com uma casinha, com um objeto. Esse menininho está representando que ele está lavando a roupa lá da casa dele, né? Reparem aqui que a máquina de lavar ela é de papelão. E por último, as crianças aqui estão brincando de construir essa casinha no quintal de casa. Quem aí já brincou de casinha em casa? Eu tenho certeza que todo mundo brincou, né? É uma coisa que todas as crianças fazem. Inclusive eu, quando era pequenininho, quando era criança, também brincava bastante de casinha. Vamos ver o próximo? O próximo é escolinha. Eu também sei que vocês adoram brincar de escolinha, certo? Aqui nessa primeira imagem, a gente vê que a menininha ela está ensinando para as bonecas e para um bebezinho ali, que provavelmente é o irmão dela, né? E aqui do outro lado, o menininho ensinando as outras crianças. Eu vou contar para vocês que eu descobri que queria ser professor através desse tipo de brincadeira. Eu brincava bastante de escolinha, sempre era professor, e aí quando eu cresci, eu acabei me tornando professor porque era algo que eu gostava bastante. As brincadeiras de faz e conta, elas servem para isso também. Às vezes você aí de casa quer ser um bombeiro e gosta de brincar de bombeiro, ou quer ser um policial e gosta de brincar de policial, né? Aqui como na próxima imagem, às vezes vocês querem ser médicos, então vocês gostam bastante de brincar com médicos. Brincar como médico, né? Reparem nas imagens. O primeiro menininho ali está consultando uma bonequinha. Na imagem do meio, as crianças estão fazendo uma cirurgia na boneca. Enquanto que na terceira imagem, a menininha ela está fazendo uma consulta ali, um exame no ursinho. Legal, não é mesmo? E tudo isso é a representação da realidade, não é uma verdade.
né? As crianças estão fazendo de conta que são alguma coisa. E por isso que eu digo para vocês que a gente, né, as crianças, brincam de teatro o tempo todo, porque a todo momento vocês estão simulando uma situação como se fosse uma verdade, certo? Bom, então, todas as situações da realidade podem ser representadas. Basta selecionar qual situação queremos representar. Aqui a gente tem mais algumas imagens de crianças brincando, ó, de super-herói, brincando no navio, brincando de pirata, brincando aqui que está aqui num barquinho, né, remando. Então, qualquer coisa que vocês queiram representar, vocês podem através das brincadeiras e dos jogos de faz de conta, tá? E além disso, o teatro está em todos os lugares. Às vezes a gente pensa, né, teatro que só está lá naquele lugar onde tem o palco, a plateia, mas na realidade ele está em todo lugar. Tá nas brincadeiras de vocês aí dentro na casa, tá nas ruas, quando a gente percebe, por exemplo, um homem ali ou uma mulher representando uma estátua humana, ele está encenando, né, porque não é uma estátua. Também está nos palcos, obviamente. É claro que a gente sabe que nesse momento que a gente está passando não estão acontecendo os espetáculos teatrais, mas né, dentro da normalidade eles acontecem nos palcos e também na TV. Existem programas de TV que representam as questões teatrais, né? Assim como as próprias novelas, os filmes, tudo é uma encenação, tudo é um faz de conta. É alguém imaginando que é uma coisa, quando na realidade é outra. E agora eu lanço essa pergunta para vocês que já foi respondida de certo modo, né? Criança pode fazer teatro? Pensa aí. Facinho, né? As crianças não só podem fazer teatro, como elas praticam isso a todo momento através dos jogos e brincadeiras de faz de conta. Bom, mas vocês devem estar pensando, como assim jogo e brincadeira é teatro, né? Os jogos e brincadeiras fazem parte do teatro, seja ele o teatro amador ou o teatro profissional. Então eu vou explicar para vocês a diferença dessas duas nomenclaturas. O teatro amador é esse teatro que vocês brincam aí, por exemplo, em casa, de faz de conta. Ou é aquele teatro em que as pessoas fazem sem que haja uma instrução, sem que haja um professor que ensine as práticas teatrais. Já o teatro profissional é aquele teatro onde as pessoas se matriculam num determinado curso para aprender a ser atores. Então existe essa diferença. O teatro amador é aquele que a gente faz brincando para se divertir ou algo do tipo, e o teatro profissional é para as pessoas que querem se tornar atores ou atrizes, certo? Mas por que será que os jogos e as brincadeiras de faz de conta elas são tão importantes para a prática teatral, tanto no teatro amador quanto no teatro profissional? Eu trouxe aqui para vocês um vídeo do professor Renan Simeonato. Ele é professor de teatro e ele vai explicar bem rapidinho o porquê que é tão importante brincar e jogar de faz de conta para a gente poder se tornar uma pessoa que encene bem, né? Ou queira brincar com mais imaginação ou algo do tipo. Vamos ver? Eu acredito que os jogos teatrais eles são fundamentais para a prática do teatro. Eu utilizo sempre dentro da minha metodologia, independente de idade, porque eu entendo que eles são exercícios riquíssimos. Eles concentram inúmeros benefícios dentro dessa atividade. Legal, não é mesmo? Eu vou contar para vocês que as crianças podem ser às vezes muito tímidas e vocês devem lembrar daquele momento em que o professor ou a professora pede para vocês irem lá para frente da sala para ler uma história ou para até interpretar um personagem mesmo. Quanto de vergonha a gente tem por isso, não é mesmo? Nós aqui que estamos gravando aulas para a TV, nós os professores, a gente encontrou várias dificuldades para poder ficar de frente para a televisão e conversar de uma forma assim que não parecesse que a gente está nervoso e tudo mais, né? Então as atividades de teatro, quando elas são trabalhadas desde a educação infantil ou agora mesmo no quarto e no quinto ano, como vocês estão, elas favorecem para que a gente perca um pouco da timidez e se liberte diante das coisas, né? Porque é muito normal que a gente tenha vergonha dos outros e tudo mais. Então os jogos teatrais, as brincadeiras de faz de conta, elas permitem que a gente entre no mundo de um personagem, que não é necessariamente a gente. Então a gente pode fazer várias coisas com esses personagens, certo? Bom, os jogos né, fazem parte do teatro, como o professor já explicou, e eles estão associados à relação que a gente estabelece com tudo que tem ao nosso redor. Seja com a plateia, que aqui no caso são vocês, né? Vocês estão assistindo a aula, no caso vocês seriam a plateia, ou as pessoas que estão diante de uma peça teatral. A gente também pode brincar com o espaço cênico, que é o espaço onde acontece a peça teatral. Se for um espaço muito limitado, por exemplo, o ator ou a atriz, ele não pode utilizar o espaço como um todo, né? Então, o espaço que se tem dentro do teatro, ele é fundamental para que se crie uma obra artística.
Além disso, a gente pode brincar, pode jogar, pode encenar com os objetos, que podem ser vários, né? Tudo que tiver de objeto a gente pode transformar em algo para encenação. E por último, e não menos importante, os outros atores, os outros colegas. E no caso de vocês que brincam de fase de conta aí na casa, pode ser o irmãozinho, pode ser a irmã, pode ser o pai, a mãe, enfim, um coleguinha. A gente pode brincar também com essas pessoas, porque do mesmo modo que eu posso interpretar alguém, o outro coleguinha também pode interpretar, certo? Bom, então chegou a hora de a gente ver na prática como funcionam os jogos e as brincadeiras de fase de conta, certo? A gente vai aqui brincar com uma música. A música também é uma linguagem da arte que pode ajudar no teatro, certo? E essa música se chama Baratas Alienígenas e é do grupo Tri. Nessa história, a gente tem o personagem, né, o personagem principal, que é a barata, e não é qualquer barata, é uma barata alienígena, então ela veio de outro planeta. E essa barata, ela vai fazer um passeio de carro, certo? E durante esse passeio, esse percurso, a gente vai encontrar várias coisas que vão dar a nós as regras para a gente encenar. Então, por exemplo, se a barata está andando de carro e ela passa por uma curva, ela não pode passar pela curva assim, né? Ela tem que passar pela curva desse jeito. Se ela passa por um buraco, ela vai ter que dar um pulo, não vai? Então, a nossa música vai ser desse jeito. Vamos lá? Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Firme, firme? Eu estou vendo um bichinho pequenininho. Vocês estão vendo um bichinho pequenininho? Quando eu olho... me dá até um susto, é uma... barata! E agora... nós vamos nos transformar em uma barata. Ih, tá parecendo que é uma barata? Não, nós somos uma barata alienígena. E essas baratas alienígenas, uma de cada cor, uma de cada planeta, e elas gostam de comer torta. A minha torta é de morango. E a tua, Prof. Mi? De chocolate. Entendi, caramelo? Mas tudo bem, não há de ser nada, né? Então, essas baratas gostam de passear de carro. Então vamos lá, entramos no carro. Aí, dirigindo, ó. Aí, e elas passaram por uma estrada com muitas curvas. Nhó, nhó. No feriado, todas baratas resolveram passear. Foram num carro baratinado e começaram a cantar. Vamos a passeio, sim, 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 em um carro feio, sim, 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 mas isso não importa, sim, 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 porque levo torta, sim, sim, sim. E agora essas baratas vão passar por uma estrada com muitos buracos, com quebra-mola, com uma cama elástica. Cama elástica! Preparados? Sim. Sim! Sim. No feriado, todas baratas resolveram passear. Foram num carro baratinado e começaram a cantar. Vamos a passeio, sim, 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 em um carro feio, sim, 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 mas isso não importa, sim, 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 porque levo torta, sim, sim, sim. E agora essas baratas vão passar por um túnel. E esse túnel é bem baixinho. Tem que se abaixar para poder passar. Vamos lá, crianças, vocês fazendo junto, tá bom?
feriado, todas baratas resolveram passear. Foram num carro baratinado e começaram a cantar. Vamos a passeio, sim, 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 em um carro feio, sim, 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 mas isso não importa, sim, 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 porque levo torta, sim, sim, sim. E agora, as baratas nesse carro baratinado vão passar em muitas curvas, buracos, lombadas, cama elástica, tudo junto e misturado. Preparados? No feriado, todas baratas resolveram passear. Foram num carro baratinado e começaram a cantar. Vamos a passeio, sim, 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 em um carro feio, sim, 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 mas isso não importa, sim, 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 porque levo torta, sim, sim, sim. Muito bom esse passeio! Se divertiram aí? Eu me diverti, vocês? Legal, obrigada! Beijo! Viram que legal, crianças, a nossa brincadeira? A gente só consegue interpretar as coisas brincando de faz de conta. A gente não conseguiria ser uma barata, viajar de carro, nunca, né? Mas as brincadeiras de faz de conta, os jogos de imitação ajudam a gente nesse tipo de situação. Bom, a nossa aula está encerrando, mas antes de acabar ela, a gente vai revisar aquilo que a gente aprendeu na nossa aula de hoje, certo? Então, o teatro é a representação da realidade através da imitação. Todas as crianças brincam de teatro o tempo todo. E, além disso, os jogos e brincadeiras fazem parte do teatro, seja ele amador ou profissional. Então, crianças, até a nossa próxima aula. Não esqueçam de desenvolver a atividade que foi enviada para vocês e um abraço. Tchau, tchau! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Meu nome é Valentim Cacildo Santos e estudo na escola Frei Elias União e estou no 5º ano B. Estou fazendo o projeto de leitura da professora Jaqueline. Diário do Banana. Bons tempos. Sexta-feira na escola não se fala de outra coisa além da excursão da Fazenda Mãos à Obra que vai ter no mês que vem. No ano que estou na escola, todos os alunos passam a semana por lá, dormindo em chalés de madeira e aprendendo sobre a natureza e o trabalho duro pelo campo. Com certeza é uma viagem ótima para quem gosta desse tipo de coisa, mas eu já decidi que eu vou ser o único aluno a ficar quando o ônibus sair.